Alô, humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show, segue lá 92 Rock Pop, segue lá Mano Dal Ponte no Instagram, belezaça? E segue já a Polícia Militar no Instagram, é legal o trabalho que eles fazem, né? Bem bacana, mas se você não tiver devendo nada, né? Se tiver devendo é bom nem seguir, que eles vão te seguir de volta, não sei. O cara tá aqui pra bater um papo comigo, grande figura, grande amigo, né? Tenente Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, comandante do 9º Batalhão, né? Mestre em Direito, comandante Mário Luiz. Comandante, prazer lhe receber mais uma vez aqui, tudo bem? Muito boa tarde, prezado amigo Mano Dal Ponte, sempre um prazer muito grande estar aqui nos microfones dessa rádio, com o público seleto que lhe ouve. Uma boa tarde e uma continência muito vibrante a cada um dos seus ouvintes. Comandante, eu brinquei aqui com o Instagram, né? E eu tenho certeza que a inteligência da Polícia Militar hoje usa as redes sociais, né? Não só para comunicar as ações, que vocês acabam fazendo isso e eu noto que vocês têm feito bastante isso, mas usam também de forma inteligente contra o crime, né? Certamente. A inteligência, ela foi obrigada a se adaptar à realidade virtual. E hoje o nosso trabalho de inteligência, nós temos agentes de campo, agentes que trabalham produzindo informação no campo, no meio físico, no mundo físico, mas também nós temos outros tantos de agentes que trabalham no mundo virtual. Até porque o crime também está no mundo virtual. E no mundo virtual, nós encontramos o criminoso lá nas suas redes sociais, nas suas relações sociais e também crimes que são cometidos através das redes sociais. Talvez nós estamos vivendo um momento, nesses últimos anos, né, de um boom de crimes sendo praticados através das redes sociais no mundo virtual. Cada vez mais nós estamos vivendo dois mundos paralelos, né? O mundo físico, esse mundo que estamos eu e você aqui, e o mundo virtual, esse mundo paralelo, esse universo paralelo que se criou. E nesse universo paralelo que foi criado ao longo dos anos, com essa ascensão das redes sociais, o crime também lá entrou. Então, nós temos uma infinidade de delitos cometidos nessa área. Comandante, quando você fala de crime virtual, a gente já comentei isso várias vezes aqui, já aconteceu com pessoas aqui da rádio, né? Pessoas familiares, acho que todos temos um amigo ou um familiar que acabou caindo num crime desse. Recentemente, acho que ano passado ou retrasado, um parente meu acabou pagando um boleto do Detran que não era do Detran, inclusive tirado no site que possivelmente era do Detran. E aí, acho que na época até tinha entrevistado o secretário-geral, acho que o presidente do Detran na época, o Kennedy, e ele dizia assim, mano, por dia nós tiramos em média 20 sites falsos do Detran no ar. Quando a gente fala sobre isso, comandante, você falou que o crime, né, está nas duas esferas, no físico e no virtual. A sensação que nós temos é que parece que no mundo virtual eu não tenho para onde correr, né? Porque eu consigo conversar com você, policial, no mundo físico, e você consegue dizer, ok, vou fazer uma ronda, vou colocar um operacional específico, né? Mas no mundo virtual isso parece que fica meio abandonado, né? Sim e não. É verdade que o mundo virtual ele permite uma atuação mais livre do criminoso. Mas existem sim órgãos de Estado, e aí eu não posso abrir totalmente por uma questão até de segurança pública, de segurança de instituições, segurança da sociedade, mas existem mecanismos hoje, não só da Polícia Militar, mas de outras instituições, muito bem aparelhadas para estar varrendo o mundo virtual, fazendo, entre aspas, rondas virtuais para constatar a prática de delito nesses ambientes. Cito, por exemplo, isso eu acredito já seja mais de conhecimento do povo, os famosos sites ou páginas na Deep Web, na Dark Web, onde são comercializadas imagens de pedofilia, pornografia infantil. Então, para isso já existem sistemas que fazem varreduras nesse ambiente. E existem sim alguns mecanismos, algumas agências de cyber investigação justamente para isso. Novamente, me fico um pouco limitado a anunciar essas informações. Contudo, existe a sua fala, ela lhe assiste razão, porque o golpe na internet ele é mais fácil de ser realizado. Hoje nós vamos falar no famigerado 171, o estelionato,
Hoje o estelionato físico é de diminuta ocorrência. Aquele estelionato, o golpe do bilhete premiado, aquele lá de antigamente, o estelionatário cara de pau, cara a cara, esse ele reduziu sobremaneira, é muito mais fácil. O Zé Curubu do Pica-Pau, aquele famoso. Esse mesmo. Assim, tá. Então hoje é muito mais fácil ele aplicar um golpe como esse, e eu recebo ligações quase que diariamente. Tenho certeza que você também, tenho certeza que seus ouvintes também. Você ganhou uma ação, só transferir os valores. O estelionatário, existem 2 pontos, né, mano? Primeiro, o estelionatário, ele tem o seu mérito, ele é habilidoso. É alguém que tem uma habilidade, um poder de convencimento fantástico. O estelionatário, ele poderia ser um influenciador, um comunicador, um vendedor com muita facilidade, porque ele tem habilidade. Do outro lado, nós temos uma vítima que cai fácil nesse golpe. Essa vítima, ela pode ser de duas formas. Ou uma vítima que lhe falta conhecimento, por uma questão de vulnerabilidade informacional, ou uma vítima que tem um olho grande, a vontade de ganhar dinheiro fácil. O casamento perfeito: um estelionatário habilidoso e uma vítima que ganha dinheiro fácil. Isso é o casamento perfeito. Esse aí é o casamento perfeito. Ô, comandante, você tá falando de números, a gente começou falando do mundo virtual, não era nem esse o papo, mas o ano passado foi um ano muito produtivo. É estranho falar que é um ano produtivo para a PM, porque você acaba colocando mais números, né, ostensivos contra o crime. Mas a essência é essa, né? Quer dizer, é um jeito de avaliar a produtividade, teoricamente, quando você tira criminoso da rua, quando você faz mais prisão, mas foi um ano muito produtivo nesse sentido. Foi produtivo nos 2 sentidos. Nós, enquanto Polícia Militar, somos uma polícia que trabalhamos em uma dupla esfera, uma dupla atuação. Primeiro, nós somos uma polícia preventiva, visando que o crime não ocorra. E esse é um dado muito difícil de mensurar. Quanto de crime nós evitamos que acontecesse. Mensurar serviço já é difícil, mano. É muito difícil você mensurar quanto você, enquanto comunicador, por exemplo, levou de informação para as pessoas, que você presta um serviço. Serviço é difícil mensurar. Diferente de quem produz produto, quem produz um bem. Quem produz carro sabe quantos carros produziu, quem produz tinta sabe quantas tintas produziu. Agora, serviço é difícil. O mais difícil é o nosso, porque é um serviço negativo. Eu tenho que mensurar quanto que não aconteceu. Então, a prevenção, ela tem uma certa dificuldade. A gente consegue mensurar analisando o número de crime que não aconteceu, comparando a anos anteriores, fazendo manchas criminais por períodos. Eu te dizer que nós tivemos uma redução no número de roubos, no número de furtos, de homicídios, ou que nós conseguimos manter uma linha estável desses delitos. Eu posso dizer que tivemos um ano de prevenção que foi frutífera, que foi profícuo. A repreensão, aí essa aqui também é um serviço, mas aí eu tenho um número mais concreto. Eu posso dizer quantos criminosos nós prendemos, nós tiramos de circulação, quanto de droga foi apreendido, quantas armas foram tiradas de circulação. Então, nesse sentido, eu posso afirmar que sim, que o ano que se passou, nós tivemos uma produção repressiva muito grande. E é claro que o cidadão, ele quer que o crime não aconteça. O desejo máximo nosso enquanto cidadão é que o crime não ocorra, mas nós vivemos em um Brasil onde o crime é uma constante. E quando nós temos uma comparação Brasil, Santa Catarina com o Brasil, nós estamos vivendo numa ilha. Um paraíso, né? Paraíso. E Criciúma, uma das maiores cidades do estado, nós entregando índices de criminalidade 5 vezes menor do que outras cidades do país. Eu não tenho medo de dizer que nós estamos uma cidade muito segura. Vou pegar só um dado bem rápido aqui, só para o cidadão ter, os nossos ouvintes terem ideia, pegar taxa de homicídios. Taxa de homicídios é uma cifra que é utilizada mundialmente para aferir o nível de violência de um país, de uma cidade, de um local. O Brasil, ele vem oscilando nos últimos anos com uma taxa de 20 mortes para cada 100 mil habitantes, oscilando nesse número, 20, 21, 19... Isso no nível Brasil, né? Nesse continente que é o Brasil. A cidade mais violenta, o estado mais violento do Brasil é a Bahia.
A Bahia vem de algum tempo com mais de 50 mortes para cada 100 mil habitantes. 55, 56, 2024 foram 56 mortes. Veja, é quase que 3 vezes o Brasil, né? Santa Catarina já vem de alguns anos, oscilando em 10 mortes para cada 100 mil habitantes. Metade Brasil. Metade Brasil, né? E 5 vezes menor do que o Bahia. E Criciúma, já há algum tempo que está sempre abaixo de 10 mortes para cada 100 mil habitantes. 7, 8, tivemos 5, ano de 2024, 6 mortes para cada 100 mil habitantes. 5, 7, 8, não ultrapassamos o índice Santa Catarina. Então isso por si só já podemos nós, moradores aqui de Criciúma, termos o orgulho de dizer que vivemos em uma cidade segura. Bom demais. Ô comandante, tem alguns números aqui, né, que a gente levantou. Tem um número que me chamou muito a atenção. Em 2025 foram cumpridos 370 mandados de prisão e realizadas 1.252 prisões. Veja só, isso é fruto do grande trabalho que os nossos policiais militares que estão lá na rua fazem. E aqui eu já abro aqui um parênteses, peço permissão para deixar minha vibrante continência, minha respeitosa continência a todos os policiais militares do 9º Batalhão que agora, nesse momento, estão lá combatendo o crime e conseguem entregar esse número para a sociedade. Vamos dividir isso em duas falas. Comandante, só cortando, isso dá o quê? 4 prisões, teoricamente, dia? Por dia. Por dia. Vamos dividir isso em dois grupos. Mandados de prisão. 370 ordens judiciais cumpridas. Por quê? O magistrado, o juiz, ele determina a prisão, ele aplica o direito ao caso concreto, ele determina que o sujeito ele infringiu uma norma penal e aplica uma pena a ele. Mas não é o juiz que vai prender, esse sujeito está na rua. O magistrado, ele cumpre a sua missão quando ele aplica o direito ao caso concreto. Agora, esse sujeito, ele tem um mandado de prisão contra ele, alguém tem que ir lá buscar esse sujeito e encarcerá-lo, e colocar ele para cumprir aquela pena a qual ele foi sancionado após um devido processo legal. E nós estamos conseguindo cumprir mais de uma ordem judicial por dia. Veja, 370 no espaço de tempo de um ano, mais de uma ordem judicial por dia. Isso, mano, é a concretização da aplicação da justiça. Isso mostra o Estado trabalhando de forma irmanada. É a Polícia Civil que fez a investigação, o Ministério Público que conduziu a ação penal, o juiz que aplicou o direito, aplicou a pena ao caso concreto, e a Polícia Militar que agora vai lá tirar esse sujeito do seio da sociedade, tirar ele lá do meio do cidadão de bem e encarcerá-lo para que ele cumpra a sua pena. Isso é um número bastante grande. Comandante, quando você fala que a polícia tem que buscar esse cidadão, né, com certeza a polícia não é recebida com flores, né? Você vai buscar alguém para prender ele, com certeza ele não te recebe com carinho, né? Esse é o grande diferencial da atividade policial militar. Se me perguntares, mano, qual é a peculiaridade, qual é a nota diferenciadora da atividade policial militar? É a imprevisibilidade. De todas as características que eu poderia mensurar, boas, ruins, a imprevisibilidade é a que mais se destaca. O nosso policial, ele não sabe o que vai encontrar na ponta. Eu estava vindo para cá e estava lendo uma ocorrência que se deu na noite de ontem, uma ocorrência trivial, uma ocorrência simples. A cidade de Forquilinha faz parte aqui do 9º Batalhão, e policiais militares foram fazer o acompanhamento, a ronda penal. Eu depois já narro o que é a ronda penal. Esse sujeito, bom, já falo, a ronda penal consiste no caso em que o criminoso, ele está cumprindo pena e a justiça concedeu a ele um benefício de estar cumprindo parte de sua pena ou alguma medida restritiva de direito que ele não fique encarcerado, ele fica na sua residência. Então, entre aspas, ou de forma mais simplista, uma prisão domiciliar. Um regime aberto, prisão domiciliar. Só que o sujeito tem que ser fiscalizado, que ele está lá cumprindo a pena, né? Ou está realmente recolhido à sua residência. Quem faz isso é a Polícia Militar. É um projeto inovador aqui da PM de Santa Catarina. Nossos policiais foram ontem à noite fazer a ronda penal, ocorrência simples, cidade de Forquilinha, cidade tranquila, uma cidade menor, né? E ao chegar lá, o sujeito, ele tinha se entorpecido, tinha cheirado tudo que podia de cocaína e partiu para cima dos policiais, extremamente violento, lançando objetos sobre os policiais. Por fim, ele partiu com uma faca para cima dos policiais. Veja, Forquilinha, uma cidade que tem um efetivo bastante reduzido. Nossos policiais solicitaram apoio rapidamente,
empreendemos todos os nossos recursos aqui de Criciúma para lá, e lá conseguimos fazer a detenção desse sujeito. Altamente violento, em virtude do uso do entorpecente, foi utilizado armas de eletrochoque, as famosas tasers, e alguns disparos, e ele ainda resistindo, munições de borracha, o elastômero, ele ainda resistindo. Ou seja, uma ocorrência simples, o policial só ia passar lá, perguntar: o seu fulano de tal, ele está em casa recolhido? E ele estava cumprindo a medida. Só que ao ver a polícia, ele sim, polvorou e partiu contra os policiais. Partiu com uma faca contra os policiais. Por muita sorte dele, os policiais não conseguiram contê-lo utilizando armas não letais. Arma de eletrochoque e arma de impacto controlado. E conseguiram conter num limite, porque as armas, em virtude da quantidade de entorpecente, não estavam surtindo o efeito esperado. Ele nem sente, né? Imagina. Ele não imagina, extremamente dependente. O próximo passo seria o disparo letal. Ele iria a óbito para evitar que ele causasse um óbito contra os policiais. Ele estava armado com uma faca e é bem óbvio que uma faca causa a letalidade. Teoricamente, é algo que deveria ser simples, né, comandante? Extremamente simples. Ou veja, algo muito. Essa imprevisibilidade faz com que a nossa profissão seja muito arriscada. Só lembrarmos, nós, Criciúma, temos a pecha do famigerado roubo ao Banco do Brasil em 30 de novembro do ano 2020, e 30 para 1º de dezembro, aconteceu meia-noite, e era uma segunda-feira calma, número de ocorrências reduzidíssimo, um dia super tranquilo. 10 para meia-noite iniciou o evento, um dos maiores roubos do Brasil, e culminou com um policial militar nosso acamado até os dias de hoje. Então essa imprevisibilidade, ela transforma a atividade do nosso policial lá da ponta, do nosso guerreiro combatente lá da ponta, muito, muito, muito perigosa. Comandante, tem outro dado aqui que eu achei alucinante, tá? 27.552 ocorrências atendidas. Posso só pegar o número de prisões para complementar com essa aí? Nós realizamos ali eu acabei não falando desse dado importante, 1.200 prisões. Eu tinha pontuado 370 cumprimentos de ordens judiciais, mandados de prisões, e mais 1.200 prisões. 1.200 prisões são prisões em que o sujeito não necessariamente ele foi encarcerado, porque são prisões que, em virtude da disposição legal, ele não necessariamente vai ser encarcerado. Mas são 1.200 pessoas que foram presas neste ano. Se nós somarmos esses dois números, nós enchemos o presídio de Santa Augusta 2 vezes no ano de 2025. Caraca, 2 vezes. É muita coisa. Muita coisa. E agora, pegando o dado que você falou ali de 27 mil coisas. Isso é eu falo com muito orgulho para o cidadão aqui de Criciúma, que 27 mil são 27 mil pessoas que estavam em uma situação de crise, uma situação de risco, 27 mil pessoas que estavam tendo seus direitos fundamentais sendo violados, que estavam em um momento de pânico, de desespero. É a esposa que estava sendo agredida pelo marido, é o sujeito que está entrando dentro da residência para furtar algo, é um criminoso que rendeu um sujeito para roubar o seu carro. Enfim, 27 mil pessoas tendo seus direitos fundamentais violados, que a Polícia Militar esteve lá como primeiro órgão de Estado para prestar assistência. O policial militar, o nosso policial lá da ponta, aquele soldado, cabo, sargento que está lá realizando seu policiamento, é o primeiro órgão de Estado a garantir os direitos fundamentais do cidadão. Nós estamos falando aí de 27 mil pessoas, é mais de 10% da população de Criciúma. Comandante, eu fiz a conta aqui, nós temos 80, em média 80 ocorrências dia. Mais ou menos 80 ocorrências por dia sendo atendidas. 80 ocorrências sendo atendidas por dia, das mais variadas que você possa imaginar. É imprevisibilidade que você fala, você tem de tudo aí. Você pode imaginar que dessas 80 ocorrências, não foram 80 ocorrências para tirar o gatinho que estava sobre a árvore. Eu estou encontrando de tudo. Então, muitas delas teve confronto contra policiais que foram lesionados, policiais que estão que tiveram que ser afastados das atividades em virtude de lesões praticadas, sofridas. É um número bastante acentuado, 80 ocorrências dia sendo atendidas. Comandante, tem um número aqui também que eu achei muito grande, e a impressão que nós temos é que esse número só aumenta. 873 mulheres assistidas pelo programa Rede Catarina de Proteção à Mulher. O que isso representa? Mano, no início da nossa fala eu falei que nós atuamos em atividades preventivas e repressivas. Rede Catarina é um programa por excelência de atividade preventiva, particularmente um dos que eu mais gosto. Rede Catarina são uma guarnição de policiais militares, sempre uma policial feminina,
pelo menos uma policial feminina, que assiste mulheres que foram vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje nós temos esse número que você acabou de pontuar, um número bastante alto de pessoas que são assistidas pela Rede Catarina. O que é o assistida pela Rede Catarina? A Rede Catarina é a concretização da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, foi uma inovação, foi uma evolução no combate à violência doméstica. Ela criou medidas protetivas para a vítima. O magistrado, ele aplica uma medida protetiva, por exemplo, afastar-se do lar, não aproximar-se da sua cônjuge, não manter contato. Só que se não tiver ninguém para fiscalizar e alguém para assistir essa mulher, ela recebe a medida protetiva, no outro dia o sujeito está lá e agride ela mais violentamente do que da outra vez. O que era uma agressão se torna um feminicídio. Então a Rede Catarina, ela se presta para assistir essas mulheres. E nós temos esse número que não me orgulho de saber que nós temos um número tão grande ainda de violência doméstica, mas nos orgulha dizer que nós enquanto Polícia Militar, estamos assistindo mulheres em uma situação de tão grave vulnerabilidade como é a violência doméstica. Ô, comandante, quando eu falo que para mim esse número ele assusta um pouco, é porque a gente não tem noção de quantas mulheres acabam não procurando ajuda e deveriam, né? Por medo. Vocês têm um parâmetro mais ou menos? Olha, mano, esse número seria 3 vezes maior se todas procurassem. Tem alguma média ou não? Mano, é difícil a gente pontuar o quanto seria mais, porque é uma cifra negra muito intensa. Talvez a cifra negra mais avolumada seja da violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque a grande característica da violência doméstica e familiar, talvez a principal, é que é uma violência que se dá em um contexto de afeto. Se não um afeto contemporâneo, pelo menos um afeto pretérito. Então aquela pessoa que ali está, ela não sabe que está sendo vítima de violência. O grande desafio da violência doméstica é convencer a vítima de que ela é vítima. Que ela começa com uma violência psicológica, geralmente, né? Existe a psicologia, ela trabalha isso falando do ciclo da violência doméstica. O ciclo da violência doméstica, uma autora norte-americana que trabalha isso, que traz o ciclo da violência doméstica, e ela ilustra como um ciclo que perpassa por 3 níveis. Primeiro nível, ela chama de tensão. Primeiro nível da tensão é onde começa o desrespeito, começa a ter um pouco mais de a voz um pouco menos educada. Chamamos de desrespeito, de agressividade verbal. Não agressividade ainda, perdão. O desrespeito, o aumento da tensão entre os cônjuges. O segundo nível já é a violência. O segundo nível é a violência, que pode ser uma violência verbal, uma violência psicológica, uma violência física. E aí tem um grande problema. Como é um ciclo, o que acontece depois da violência, ela chama de lua de mel. O agressor, ele se torna extremamente carinhoso, extremamente arrependido do que fez, e a vítima pensa, realmente ele não é assim, isso foi apenas um momento de tensão dele, ele está estressado, eu também sou culpada. E como é um ciclo, volta novamente, tensão, agressão, lua de mel, tensão, agressão, lua de mel, até que um dia essa agressão que era verbal, psicológica, ela se transforma em física e ao fim se transforma numa violência que leva à letalidade, o famoso feminicídio. O grande desafio do combate à violência é a quebra desse ciclo. E por isso que as cifras negras são muito grande ainda. É muito grande porque é uma violência que acontece num seio doméstico, entre 4 paredes. E por isso também que quando nós falamos, aumentamos o número de ocorrências de violência doméstica contra a mulher. Isso é ruim, é claro. Nós estamos vindo de uma ascendência nos últimos anos de números, né, de ocorrências de violência contra a mulher. Isso é ruim porque existe, mas isso é bom. Isso é bom porque são mulheres que estão denunciando a violência. Então a gente tem essa consciência que o trabalho que a Rede Catarina faz, que a imprensa faz, que vocês fazem de conscientização, isso traz informação para que denuncie os seus agressores. Comandante, para mim o trabalho de vocês da PM, né, você falou de ser imprevisível, mas para mim o trabalho, quando você se depara, vocês policiais, né, independente da patente, vocês policiais, quando se deparam com a covardia, para mim a parte mais difícil do trabalho de vocês é lidar com covardes, sabe, em todos os níveis, né? Covarde contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra alguém despreparado, contra alguém mais ignorante do ponto de vista de conhecimento, porque no fundo são todas covardias, né?
E é um grande... E vocês têm que serem treinados, terem corações frios no ponto de vista, porque vocês precisam lidar de uma forma pragmática dentro dos limites da lei. Vocês não podem extrapolar nunca os limites. Isso é a paridade de armas entre o policial e o agressor, ela é desproporcional para o agressor. O policial, ele tem a sua vertente de trabalho, que é a aplicabilidade da lei, a aplicação da lei. Então ele vai ter que prender um sujeito que estuprou uma criança de 3 anos, mas sem aplicar nenhuma sanção a ele. Tão somente detê-lo, algemá-lo, se for necessário o uso das algemas, entregar para a justiça, aplicar a justiça. Então, de fato, há uma necessidade muito, muito grande de um controle muito intenso, um controle emocional, e isso o nosso policial ele é capacitado, treinado para tanto, para conseguir enfrentar essas mais variadas formas de covardia, de desafio contra o policial. E nós estamos vivendo, isso a gente verifica de uma forma muito, muito triste até, cada vez mais o cidadão ele se voltando contra o policial de uma forma covarde, de uma forma prepotente até. Quando o policial defende, quando o cidadão defende o vagabundo, o comandante, para mim, tem muita coisa errada. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, comigo ele, comandante Mário Luiz, tenente coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, comandante do 9º Batalhão, mestre em Direito. Estamos falando aqui sobre produtividade, sobre a PM, A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a segurança nos conecta, a informação nos conecta, 98441-0010, manda o WhatsApp pro Maninho. Hoje, comigo aqui ele, comandante Mário Luiz, tenente coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, comandante do 9º Batalhão, mestre em Direito. Comandante, quanto tempo já como comandante do batalhão? No dia 16 de dezembro último, que se passou há quase um mês, né? Quase um mês. Não, falta um dia pro mês. Fez 3 anos. 3 anos e um mês, então. 3 anos. 3 anos Parece que é mais, hein? Acho que você é o comandante que eu mais entrevistei. Eu acho da história da... Ô, comandante, a sua vida civil, você é professor também, né? Quer dizer, você é um ser humano normal, né? A gente acaba sempre, às vezes, vendo um policial diferente, né? Mas por ser comandante da polícia e professor, isso te ajuda mais ou atrapalha em algum momento? Dentro da sala de aula, como é que é? Me traz mais facilidade para trazer alguns aspectos pragmáticos para o futuro operador do direito. Mais verdadeiros, talvez? Mais reais, é isso? Eu acho bom, eu gosto, os alunos também gostam dessa perspectiva pragmática, porque o direito ele é importante que tenha-se pro formador lá, pro garoto que está sendo graduado no direito, que ele tenha várias perspectivas, várias visões, a visão do policial, a visão do promotor de justiça, do juiz, do advogado criminal, civilista, para que ele tenha esse aspecto holístico que é o direito, tem esses vários ramos. Então eu vejo que isso me ajuda a conduzir consegue mostrar um caminho diferente. Bom, comandante, você estava falando das operações, né? E eu estava pensando aqui agora o seguinte, poxa, quando às vezes a polícia chega numa operação, não uma operação tranquila, uma operação que o caos já está estabelecido, né? O policial primeiro ele tem que controlar aquilo para depois tentar entender. Só que naquele momento os ares já estão exaltados, né? Já se falou que não devia, até agressão. Para mim isso também é uma parte muito difícil da vida do policial, porque primeiro ele tem que controlar, depois ele tem que ouvir, ele tem que entender. Só que isso com decisões tomadas em frações de segundo. O grande desafio é tomar das decisões em reduzido, em apertado espaço de tempo. Não estamos aqui no ar-condicionado que podemos pensar, repensar, rever a decisão a ser tomada. E essa decisão a ser tomada em uma situação de crise, ela pode trazer consequências nefastas para os envolvidos, para o próprio policial. Aquilo que sempre ecoa na cabeça do policial em uma ocorrência grave, uma ocorrência que tenha a possibilidade do uso da força letal, é atiro ou não atiro? Atiro ou não atiro? Porque... Vamos pegar aquela ocorrência de ontem que eu pontuei. O sujeito, num aspecto legal, num aspecto
de legalidade, os policiais estavam amparados numa eventual excludente de licitude da legítima defesa. Havia um criminoso que partiu para contra os policiais com uma faca, então numa acepção abstrata da lei, agiriam para resguardar a sua própria vida e estariam amparados, em tese, né? Claro, em tese, não é excludente de licitude da legítima defesa. Mas isso é uma decisão muito complexa para ser tomada. E não é essa decisão aqui como estamos nós aqui discutindo, pode, não pode. Tomando uma aguinha gelada, batendo são frações de segundos e as consequências vão tirar a vida de alguém. Claro que tirar a vida de alguém não é agradável para ninguém. O sujeito teria que ser muito psicopata para ter prazer nisso. Evidentemente que os policiais não têm essa característica. Uma morte daquilo ali vai trazer consequências para as famílias daquele agressor e para o próprio policial. Será que isso aí vai estar... Será que realmente eu estou cercado de todas as nuances da lei para legitimar a minha ação? Então, é sim uma grande complexidade da atividade policial, a tomada de decisão. Nessas situações críticas, como você pontuou, quando chega o policial, quando nós chamamos, já deu barata voa. Já deu, né? Deu barata voa, tem que resolver essa situação de crise e tem que tomar a decisão. E não dá para voltar atrás, né? Não é igual videogame, né? Pausa, analise e vê para qual fase que eu vou, ou reseta a fase, não dá para voltar atrás, não dá para recomeçar a fase. Ô Mário, eu me lembro de uma situação, isso acho que, cara, sei lá, 15 anos, acho que até mais, no Rincão, no Rincão, nós tínhamos uma casa próxima ao ginásio ali, a escola, né? Ali, sabe que ali para trás já começa a complicar um pouquinho mais também. E aí, inventaram de abrir um boteco pertinho. Boteco, aquela coisa, não precisa nem te falar. Não falei pub, falei boteco, né? Então você já sabe o que vem aí. E aí a galera começou a fazer festa, e festa, e festa, e festa. E num determinado dia a festa perdeu o controle. O pau pegou, né? E começou a rodízio de bufetada, e aí foi. E acho que tinha mais de 50 cidadãos lá. E aí na época eu me lembro de ter ligado pra PM. Eu disse, pô, cara, o negócio tá complicado aqui, telefone fixo ainda, Mário. Aí o PM assim, como é que tá aí? Me explica. Aí comecei a explicar a situação e tal. O efetivo era muito menor, né? Acho que tinha uma guarnição no Rincão, eu me lembro que era no centro ali, onde ficava, e o cara falou assim, seguinte, a gente não tá nem com a guarnição aí, então espere ele se arrebentar um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai deixar ele se quebrar um pouquinho mais, mas tá perigoso. Eu falei assim, não, perigoso não tá, eu tô vendo aqui que tá só voando uma cadeirada. Ele disse, não, então deixa a galera se arrebentar um pouquinho, mas daqui a pouco nós estamos indo aí. Pô, eu me lembro, mas isso é uma falta de efetivo, é um problema também pra vocês, né? Porque, pô, você vai atender uma ocorrência com 50 caras brigando, você não vai chegar com 2 policiais, né, Mário? Não tem condições. Não dá, né, cara? É um problema sério, colocando em risco, inclusive, a vida do policial. Do policial e do próprio cidadão. Primeiro do policial. Sem sombra de dúvida, nesse contexto, o primeiro risco é do policial. E também do cidadão. Porque o policial, para cessar uma agressão com 50 pessoas, não vai ser só no cacetete, vai ter que usar arma letal. Sim, e aí? Aí ele vai ser obrigado a suplantar alguns degraus do uso progressivo da força, porque a desproporcionalidade da agressão está muito maior, ele já inicia com a força letal. E aí não tem... Não tem outro jeito. Não tem como acabar bem isso. Não tem como acabar bem. Não tem como acabar bem. Comandante, tem mais alguns números aqui, vamos lá. Tem alguns números aqui, apreensão de... Bom, eu vou arredondar aqui, né? Praticamente 80 quilos de drogas, 65 quilos de maconha, 12 quilos de cocaína, 102 autos de infração por porte de droga. Eu acho isso ainda pouco, comandante. 102 eu confesso que eu acho pouco. Quantidade de maconheiro que a gente tem na rua, eu acho pouco, pô. Vamos falar aí dos maconheiros, aí eu já falo das drogas apreendidas. Bom, só fazer um aparato aí das drogas apreendidas, daí eu falo dos maconheiros autuados. Tivemos aí um acréscimo bastante grande do número de drogas apreendidas. De 23 para 24, tivemos quase que dobramos. Na verdade, mais do que dobramos, de 23 para 24, e 24 para 25, algumas drogas, triplicamos a apreensão. Então, tivemos um número bastante grande. Para ter ideia, crack, que é a droga nefasta aí da sociedade, apreendemos 18 quilos de crack em 2025. Em 2024 havia sido 5 quilos, e em 2023, 2 quilos. Então, é uma quantidade significativa. Isso com o mesmo traficante ou é um somatório? Não, é um somatório. Somatório. Não, isso é somatório. A maconha aí do maconheiro que você falou, nós mais que dobramos a apreensão, foram 63 quilos de maconha apreendidos em 2025 contra 35 no ano anterior, mais do que dobrou, e contra 11 em 2023. Então a gente dobrou
Primeiro triplicou, depois dobrou. Cocaína, eu gosto muito de falar de cocaína, porque cocaína é uma droga muito cara, é muito rentável. Então a quebra para o tráfico é muito intensa. Nós prendemos 11 quilos de cocaína. 11 quilos de cocaína é muito caro, porque o quilo da cocaína é entre 20, 30, 40 mil reais. Então é um volume bastante grande. Então, 20 mil reais o quilo, cocaína? Parte de 20. Caramba. De 20 para mais. 20, 30 até 40 mil reais, a depender do nível da pureza da droga. Então, bastante droga foi retirada de circulação, criminosos presos, traficantes presos. Isso é bastante... é muito gratificante poder trazer esse dado. E sobre os maconheiros, a gente iniciou essa aplicação dessa lei de sanções administrativas para o porte de drogas. Essa é uma lei aqui de Santa Catarina, isso é peculiaridade nossa aqui catarinense, com muito orgulho dizer que Santa Catarina tem essa legislação aprovada. Você podia explicar um pouquinho essa lei, por favor? Posso sim. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, em 2023, ele entendeu que o crime de porte de drogas para consumo próprio, o artigo 28 da Lei 11.343, ele seria inconstitucional. Em síntese, o Supremo disse que o tráfico continua sendo crime, evidentemente, mas o porte de drogas não poderia mais ser sancionado pelo direito penal. E, a partir dali, houve o que a gente chama de descriminalização para o porte de drogas. Mas o Supremo, no seu voto, e por isso que eu digo que eu ouço aí algumas aberrações que dizem que essa lei é inconstitucional, depois eu digo por que eu acho que isso é uma aberração. O Supremo Tribunal Federal, no seu voto, e eu sei porque eu li o voto de todos os ministros, é um julgado bastante extenso, os ministros entenderam que porte de droga não é crime, porém, ele pode ser punido administrativamente. A possibilidade de punição administrativa. Como existem várias infrações que nós vivemos na sociedade, que não são crimes, mas são punidas administrativamente. Por exemplo, infrações de trânsito. Você furar um sinal vermelho é uma infração, punida administrativamente, não é punida pelo direito penal, é punida pelo direito administrativo, com uma multa, uma apreensão do veículo, enfim. Essa mesma lógica o Supremo aplicou para o porte de drogas. Não é crime. Mas se tiver uma legislação que diga que isso é uma infração administrativa, é possível. Infração administrativa. Quando eu falo infração administrativa, isso abre a possibilidade para o legislador aplicar a sanção que entender que seja uma sanção devida. As mais famosas sanções administrativas: advertência, repreensão, apreensão de mercadorias, vamos pegar lá do direito ambiental, recolhimento de bens. E a mais famosa das sanções administrativas é a própria multa. É a multa. É a sanção, talvez a sanção administrativa mais comumente aplicada em vários ramos do direito. E nesse sentido, aqui em Santa Catarina foi criada uma legislação prevendo a sanção de multa para aquele que é flagrado portando ou consumindo maconha em ambientes públicos. Só deixa eu abrir aqui um parênteses que talvez eu não tenha falado. O Supremo entendeu que houve a descriminalização do porte de droga de maconha. A maconha. Tá. As demais drogas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que continua sendo crime. Aqui em Santa Catarina, então, o porte ou consumo de maconha em locais públicos ou abertos ao público passou a ser uma infração administrativa punida com uma multa de um salário mínimo e aplicada no seu dobro em caso de reincidência. Apenas em locais públicos. Se o cara quiser fumar maconha lá dentro da sua casa, ele pode se entorpecer até não poder mais, mas em ambientes públicos não pode. O uso da droga, portar a droga também ou não? Também. Portar ou usar? Usar ou portar droga. Porte ou consumo. Nesse sentido, essa legislação ela foi aprovada no final de 2024. Em 25 ela foi regulamentada e no novembro, nós passamos a aplicá-la. E em síntese é uma multa. Respeitando as proporções, seria como uma multa de trânsito. O policial encontra lá o sujeito consumindo entorpecente ou portando, ali mesmo será aplicada uma multa através dos nossos aplicativos eletrônicos de gerar boletim de ocorrência, e ali ele já sai com um auto de infração. Como há uma sanção, é dado a ele o direito ao contraditório, a uma defesa, o devido processo legal, ou seja, ele tem a possibilidade de apresentar a defesa em um prazo de 10 dias. Nessa defesa não sendo acolhida,
isso é convertido, essa notificação, em uma multa de um salário mínimo. Essa multa vai para onde? Porque o da carteira de motorista, teoricamente, vai para o site do Detran, para o aplicativo, ela fica onde, essa multa? Essa multa existe, você pergunta como o sujeito fará para pagar? Um boleto. É um boleto. Boleto. Tá, vem um boleto. Boleto e como... novamente, isso que é importante que se diga, mano, é que criou-se muita falácia sobre essa legislação. Mas isso é inconstitucional, mas como assim? Nós vivemos com várias multas administrativas que são aplicadas ao cidadão por uma infração administrativa. Posso citar uma multa de trânsito, uma multa por desrespeito a uma norma ambiental, uma multa aplicada pelo município por descumprimento de postura, do Código de Posturas, uma multa da vigilância sanitária. Ou seja, multa é uma infração administrativa que é aplicada em vários segmentos do direito, vários segmentos do convívio social que descumpra alguma norma. Essa lógica foi migrada para quem consome entorpecente. Agora uma dúvida, comandante. Você pegou o cidadão lá com o seu cigarrinho. Você aplicou a multa, o cigarrinho vai para algum lugar ou fica com ele? Apreendido, sim. Você aprende. Não, só para saber, né? Não, o cara vai para casa, né? Paguei a multa, eu vou para casa, pô. E mano, fazendo um juízo de valor já sobre isso, tem duas linhas, não sei se dá pra gente falar aí sobre... Temos tempo? 7 minutos. Então vamos lá. E eu ouvi alguns especialistas dizendo que essa lei é inconstitucional, ouvi vários especialistas, essa lei é inconstitucional porque não compete ao Estado legislar sobre direito penal. Quem é que está dizendo que essa norma é de direito penal? Essa norma é de direito administrativo, isso é administrativo, isso é uma infração administrativa. O Supremo Tribunal falou isso, gritou isso com letras garrafais. Não existe mais o crime de porte de droga para consumo próprio. Isso aí vai ser tutelado pela administração pública, como infração administrativa. Então não há que se falar em inconstitucionalidade, legalidade dessa lei. Daria pra gente discutir mais tempo sobre isso. Eu tenho um bom estudo sobre isso para afirmar. O comandante, mas se o valor da multa também é determinado pelo nosso Estado. Se eles quisessem colocar 10 mil, 20 mil, o Estado colocaria o que quisesse. Isso está dentro do âmbito normativo, do âmbito de discricionariedade do Estado, do nosso legislador estadual, nossos deputados estaduais, que aplicaram essa... Ô, comandante, e se o cidadão não pagar essa multa, o que acontece? Dívida ativa. Aí fica guardadinho ali para ele. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Fica lá o seu CPF com essa pecha. E, mano, até para discutir, talvez, os nossos ouvintes aqui, eu sei que esse tema é um tema que ele suscita muitas discussões. Mas é meu direito lá de fumar meu baseado, direito de eu estar lá me divertindo. Hoje nós estamos, e eu sou muito crítico quanto a isso, quanto ao direito de liberdade, né? É muito questionado a minha liberdade até onde vai, minha liberdade de fazer as coisas. Talvez o direito de liberdade está sendo muito mitigado em alguns pontos. Só que isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia o sujeito dizer o seguinte: não, eu só quero usar o meu baseado. Eu não sei se é uma ingenuidade, uma hipocrisia, ou, para não dizer alguma outro adjetivo mais contundente. É evidente que aquela droga não é um fim mesmo quando ele está utilizando. Quando esse sujeito ele compra um baseado para se divertir, para ficar lá vendo gnomos, ele está financiando o tráfico. Aquela droga que ele compra, ele não compra no supermercado, ele não compra na farmácia, ele compra lá do traficante. Ele compra do traficante, que esse mesmo traficante, ele vai usar uma arma para roubar esse usuário, para roubar a mãe desse usuário, para roubar o pai desse usuário. Ou seja, ele tem que ter a plena consciência que não é só diversão. O tal do uso recreativo, isso é uma palavra fantástica, essa expressão é uma expressão fantástica. Uso recreativo de drogas. Uso recreativo não, ele tem que ter a consciência de que ele está financiando o tráfico. O cara, quando ele vai lá usar o, entre aspas, uso recreativo, ele está dando dinheiro pro traficante. E o tráfico é a mola propulsora da grande maioria, para não dizer quase da totalidade dos crimes que assolam esse país. Nós vivemos hoje um grande problema da criminalidade brasileira no que tange as facções criminosas, os PGCs, PCCs, Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc. Essas facções criminosas, o que financiam elas é o tráfico de drogas. Não pensem que esse sujeito que integra as grandes facções criminosas, ele está realizando grandes roubos a bancos, Não, isso é o tráfico.
Então, o cara que ele vai usar o seu baseado, ele tem que pensar que não é só o risco de ter que se pagar uma multa de um salário mínimo, é que ele está financiando, ele é um grande financiador do tráfico de drogas. Comandante, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer sempre a gentileza, o papo esclarecedor, né? Desejamos aí dias tranquilos à PM. O que a gente pode desejar para vocês são dias tranquilos, não tem mais que isso, não dá para desejar. Sempre muito obrigado pelo carinho conosco. Mano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você sabe o quanto eu gosto de estar trazendo informações para a população. A imprensa séria, ela faz parte também da segurança pública. Levar informações fidedignas, entregar dados concretos para a população, isso produz sensação de segurança para a comunidade. Então deixo aqui também os meus cumprimentos a você pela forma muito escorreita que conduz a esse programa, deixo meus cumprimentos a essa nobre rádio também e finalizo deixando meu muito boa tarde, minha continência para todos os seus ouvintes. Obrigado, comandante Mário Luiz, ele que tenente-coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, comandante do 9º Batalhão, mestre em Direito aqui comigo no Humanos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, somos todos humanos.